Síndrome dos ovários policísticos, uma síndrome tão temida por inúmeras mulheres que recebem esse diagnóstico. Mas você sabe realmente tudo sobre essa doença? Não deixa de me acompanhar até o final, porque você vai sair tranquila desse vídeo. Qual a definição de síndrome dos ovários policísticos? É a presença de um distúrbio menstrual, em geral uma anovulação. A paciente passa longos períodos sem menstruar, ou ela apresenta ciclos muito longos, somado a um quadro de hiperandrogenismo, que é uma elevação dos níveis de hormônios androgênicos no corpo da mulher. Em geral, 10% das mulheres são acometidas com essa síndrome, e por isso que ela é extremamente importante e tem que ser sempre avaliada no consultório, para que a paciente que de fato tem esse diagnóstico receba o tratamento correto. E como acontece? Qual o problema que é gerado para que essa paciente desenvolva a síndrome dos ovários policísticos? É o aumento dos androgênios circulantes. Eles interferem em todo o eixo de produção hormonal e acabam gerando os distúrbios menstruais, as alterações no ciclo de cada paciente. Outra questão, a questão da insulina. A presença da insulina atuando sobre a elevação da produção de hormônios androgênicos acentua ainda mais esses sintomas que a paciente apresenta. Além disso, a insulina ela interfere na produção, na ação do hormônio, da globulina carreadora dos hormônios sexuais. Isso faz com que aumente a fração de androgênios ativos circulantes, fazendo com que esse distúrbio fique ainda mais intenso. E quais são os riscos de uma doença de síndrome dos ovários policísticos não tratada? São as consequências importantes que ela pode gerar. O paciente pode ter um quadro de infertilidade, um quadro de neoplasia de endométrio, doenças cardiovasculares, como dislipidemia, como a questão de infarto do miocárdio, questão de obesidade e apneia do sono e doença hepática não relacionada ao alcoolismo. Isso daí gera inúmera repercussão para a paciente e essas repercussões trazem um prejuízo na qualidade de vida dessa paciente. E o diagnóstico, por final, como ele é feito? O diagnóstico se baseia no critério de Rotterdam, que são 3 critérios presentes, onde 2 devem estar incluídos. A presença de hiperandrogenismo, clínico ou laboratorial. O que seria isso? É aquela presença de pelos mais grossos na região do braço e região íntima, crescendo barba, aqueles pelinhos mais grossos em região que não é comum na mulher. Ou mesmo a presença do exame alterado, quando é dosado a parte de exame hormonal. Além disso, a gente tem a questão da anovulação, do distúrbio menstrual, essa alteração do ciclo que a mulher sofre por todas as consequências que eu já expliquei no início desse vídeo. E por fim, um achado no exame de ultrassom, a presença de folículos aumentados, em geral mais de 10 folículos com tamanho aumentado do ovário acima de 10 ml de volume. Agora, ultrassom, achado isolado, ele fecha o diagnóstico? Não. Achado de ultrassom sem nenhum outro sintoma, sem nenhuma outra alteração, não fecha o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. E essa paciente não precisa ser tratada, ela não precisa ser taxada como uma paciente que apresenta ovários policísticos, ou às vezes o chamado micropolicísticos. Não, isso não é feito desta maneira. Essa paciente precisa ser avaliada para, de fato, ter um diagnóstico correto ou esse diagnóstico ser excluído. Uma alteração clínica importante que pode acontecer nas pacientes por conta da questão da resistência insulínica aumentada que essas pacientes apresentam é a questão da acantose nigricans, a acantose nigricante, que é quando você tem a presença de um espessamento e um escurecimento da pele em região de dobras, mais caracteristicamente na região das virilhas, região de axilas e na região do pescoço também. E como se baseia o tratamento para ajudar essa paciente? Em geral, essa paciente, ela, com mudanças do estilo de vida, dieta e atividade física, elas alcançam um resultado satisfatório, tendo uma melhora tanto de padrões laboratoriais como clinicamente. E, em geral, essa paciente não precisaria nem receber tratamento, é só um acompanhamento com boas orientações já seriam suficientes. Mas e quando essas orientações das mudanças do estilo de vida não surtiram efeito, a paciente não alcançou o resultado desejado? Medicações podem ser associadas para ajudar. Diminuição do nível da insulina, você consegue corrigir a questão da parte de níveis de androgênio e você consegue um resultado satisfatório para essa paciente. Pacientes que têm obesidade, a cirurgia bariátrica
pode trazer benefícios. Claro que cada caso deve ser avaliado individualmente, mas nunca essa possibilidade pode ser excluída. Além disso, se a paciente ainda apresenta uma irregularidade menstrual muito grande, ela pode ter benefícios com o uso de progesterona para tentar regularizar o ciclo menstrual. Deve-se levar sempre em consideração que o uso de terapia combinada entre os estrogênio e progesterona nem sempre traz tantos benefícios para a paciente, pois a paciente já apresenta um quadro de hiperestrogenismo. Então você tem que avaliar exatamente cada caso para prescrever o melhor tratamento para a paciente. Por fim, todas essas orientações que eu comentei de tratamento, se uma paciente deseja engravidar, ele tem esta finalidade, é você restabelecer que o organismo da paciente fique bem para que ela consiga alcançar uma gravidez. Uma paciente que não menstrua direito, que tem uma irregularidade muito grande, uma paciente que tem um desbalanço hormonal, tende a ter um quadro da infertilidade. E muitas vezes isso impede dela alcançar um objetivo de vida, um sonho que ela tem de ser mãe. Toda paciente que apresenta o quadro de ovários policísticos, a síndrome propriamente dita, se vale de um acompanhamento multidisciplinar. O tratamento e acompanhamento da parte médica são essenciais, tranquilizam a paciente, mas o acompanhamento, tanto com o nutricionista como com o psicólogo, faz com que esse tratamento seja ainda mais amplo, ainda mais completo, oferecendo de fato um tratamento integral que essa paciente precisa. Então, se você identifica que você precisa dessa ajuda, a gente está aqui. Eu estou aqui para poder te ajudar. Eu sou o Dr. Adolfo Gabriel, médico ginecologista, e se você achou esse vídeo interessante, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Compartilha esse vídeo. E se você precisa desse tratamento e de um acompanhamento especializado, segue o link na bio.